Where there's honor of Mas a Jesus. sombra do Altíssimo But the throne of Jesus estava cobrindo is ele. over them A tonight. sombra do A Altíssimo sombra of Jesus estava cobrindo is over eles them tonight. em meio ao deserto. Even there is A desert. sombra do The Altíssimo glory of estava Jesus covered them cobrindo. tonight. O sol não podia molestar There eles. is no sun that will touch O them. sol não podia maltratar eles. No sun touching Porque a them. sombra do Altíssimo Because of the umbrella of estava Jesus sobre eles. is over them. E em plena madrugada, Even on the one night, tempo frio, they have cold time. abaixo de zero, They are under the o umbrella. frio não podia alcançá-los. The cold will not touch Porque them. na madrugada, Because of during the Deus midnight, colocava uma coluna de fogo Jesus taught the word of e light aquecia eles. and was feeding Eles them. não tinham They necessidade. don't have the race. Porque a Bíblia diz, But his Bible says 40 anos eles no deserto. 40 years in the desert. 40 anos eles caminhando no 40 deserto. days they had in the Eles desert. não ficaram sem They roupas, did not stay without não clothes. ficaram sem They did calçado. not stay without clothes. A fome estava em Israel. There was hunger in A Israel. fome assolava a terra. The hunger came to Israel. Mas aonde estava o povo de Deus? But where there is blood Não of Jesus, havia fome. there is no Aonde hunger. estava o povo de Deus? Where there is people of Não Jesus, havia there's no necessidade. necessity. Levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Raise up your hand high Porque in Jesus' Deus name. traz uma palavra profética para a tua Because Jesus vida. speaks the word of prophet Uma to life. palavra do céu para a He tua brings the word vida. just to your life. Porque aonde você pisar na Because planta where dos you touch your leg teus pés, tonight, não haverá falta de nada. there will not lack of anything Não there. haverá necessidade. There will be necessity. Porque Deus Because Jesus vai fazer suprir. will surprise you. Deus vai fazer preencher Jesus will provide todas as tuas necessidades. all your necessities. Levante a mão bem alto, Raise up your porque hand. aonde você estiver, Wherever you have Deus tonight, vai enviar alimento. Jesus will send you Deus first vai food. enviar He will alimento. send you Deus shelter. vai enviar He água. will send you Deus water. vai enviar He will calçado. send slippers. Deus vai enviar He will moradia. send you everything Porque you need. Deus vai suprir as tuas Because Jesus will necessidades. surprise all your Tome necessities. posse em nome de In Jesus. Jesus' name. Porque aonde caminhava o povo de God Israel, called the people of Israel watch. 40 anos no 40 deserto, years in the desert. os sapatos The horses cresciam nos pés deles. was breathing their leg. Conforme eles cresciam, And they was trimming the os legs. sapatos cresciam. Even the horses crazy. Conforme eles cresciam, As they are bringing up, as roupas the cresciam. clothes are crazy now. Porque eles não tinham They necessidade. don't have necessity. Deus é tremendo. Ele vai fazer crescer a roupa no teu If you don't corpo. have the things at Ele all, vai fazer crescer o it will calçado make nos the teus slippers to pés. go to the world. Porque você não vai passar a crise. Because not this Você unnecessity. não vai ser atingido pela You will crise. not be touched with Mas any você vai necessity. passar pela crise. Because you will not pass through Você não vai necessity. ser atingido pela You crise. will not be touched with any Mas você problem. vai superar a You will crise. surprise the Este é o necessity. momento que Deus This is time of Jesus. está preparando He's pessoas preparing people para superar a to crise. surprise the problems. No Brasil, In Brazil, no Congresso Nacional, in the program of nation, lá em Brasília, now in Brazil, já está comentando acerca da crise. there have been comment of the problem of difficulties in Brazil. Algumas cidades já estão sentindo o peso da crise. Some cities have been feeling the necessity right now. Mas para aquele que está em But Cristo, for those that in a necessity, Bíblia diz que vai viver um novo tempo. the Bible says that we live in Vai a time. viver uma nova We oportunidade. live another A opportunity. oportunidade de não ser The alcançado pela opportunity for those to crise, be touched with the de não necessity. ser atingido For them pela not to be crise, touched with de não necessity. ser atingido pela For them not fome. to be touched with Você necessity. não vai ficar fraco. You will not be weak. Você não vai ficar You desfalecido. will not be freezing. Você vai ficar fortalecido. You will be strong. Porque você tem firmado a tua casa na rocha. Because you have the E a blood of the rocha of Jesus. chama-se Jesus And Cristo. that was called Jesus A Christ. tua casa está na rocha. Your house in the forest. Na rocha Jesus It's Cristo. because of Jesus Porque Christ. o mal não vai bater a tua But porta. that nothing will touch your O head. mal não vai alcançar a tua porta. Nothing will touch your leg O mal tonight. não vai atingir a tua casa. Nothing will touch your leg on O the mal não tonight. vai atingir a tua It will família. not touch your family. Porque você está firmado na Touch rocha. your hand in the front E a of the palavra de Deus And what diz God says, que o homem que tem a sua casa the woman that is in the house, firmada na rocha, it was found in the o forest. mal não chega. It doesn't O bad mal with não them. ataca. Nothing bad will O mal touch não them. atinge. Nothing bad will O touch mal them. não destrói. Nothing will destroy O mal them. não derruba. Nothing will cast O them. mal não arranca. Nothing will not change Porque them. você está firmado na Because rocha. you are confirmed Diga with God. eu estou com a minha casa. It says I'm in the house. Diga, eu estou com a minha casa. I'm in my house. Firmada na rocha. Confirmed with the Diga, a blood of minha Jesus. casa está firmada na My rocha. house is on the blood of Eu Jesus. não será abalado. I will not be touched. Diga, a minha casa não será My abalada. house will not be touched. Sabe onde é a tua See casa? where your house is. A tua casa é o teu coração. Your house is your head. A casa do Espírito Santo. The house of the A Spirit of morada Jesus. do Espírito The Santo living Spirit é of o teu Jesus coração. is your heart. E o teu coração não será abalado. And your house will not be A touched. crise não vai trazer medo para você. Necessity will not give you the A problem. crise não vai trazer opressão na The tua necessity will vida. not give you the A depressions. crise não vai trazer desespero na The tua necessity will vida. not give you the unnecessary loss. Mas pelo contrário, But Jesus, assim
como estava Elias, as was Elias, debaixo de uma crise, under the voice of necessity. ele liberou uma palavra de crise He did the word of em God Israel, in Israel. mas em meio à crise, When it's called of os pés necessity, de Elias and for Elias, levou ele para a beira do riacho de he Querite. took him to one of the E necessities. lá no riacho de Querite, And the words of Kiri, Elias tinha água, there was no water, Elias tinha carne, there was no meat, Elias tinha pão, there was no porque bread, a crise não alcança because the necessity was aquele que está em present. Cristo. Those that E in se Jesus Christ. você está em Cristo, If you are in Jesus você Christ, vive um período de you are abundância. living a life of change. Não haverá crise para There will not be você. problem for you. Não haverá crise There na will not tua be problem in casa. your house. Não haverá crise There na will tua not be problem in your família. family. Não haverá crise There no will teu not be problem in trabalho. your work. Não haverá crise no teu There will not be problem in your ministério. Porque ministry. o Senhor vai suprir as suas God Jesus will necessidades. surprise all Porque em needs. meio à crise, In terms of o necessity, Senhor vai te levar Jesus will take you. à beira do riacho de The front of the Querite. season. E está no riacho de And Querite. it's not a fair case. É viver Living, o sobrenatural. not the natural. Amém? Amen. Você vai viver o You will sobrenatural. live Ele supernaturally. está no riacho de In Querite. the reaction of Ele faith, vive o he sobrenatural. lives in the Ele supernatural. vive aquilo que ninguém está He vivendo. lives the Lord that no one Levanta lives. sua mão bem alta. Raise up your hand Porque very o well. Senhor vai te dar, God Jesus will give to em you, uma crise, in the prayer of Jesus, estratégia a strategy para viver to o live sobrenatural. supernatural. Deus está te dando estratégia Jesus will give you a para strategy viver o to sobrenatural. live supernatural. Deus vai te dar planos. Jesus will give you Deus plans. vai te dar Jesus will planificações give you planification. para viver o sobrenatural. Live supernatural. Você vai andar Yes, we no live. sobrenatural de Deus. Supernatural de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Porque você vai começar a ter sonhos. Because you have to. Você vai começar a ter visões. You'll be having dreams. Você vai começar a ter You'll be having revelações. revelations. Porque o Senhor vai te dar, Because Jesus will em give meio to à you. crise, In the birth of necessity. condições para você Conditions sobreviver. for you to live. Condições para você Conditions alcançar. for you not to live that. Condições para você superar. For you for you to O supreme. mal não vai bater na There tua is porta. nothing that will touch Porque your você house. está no riacho de Because you are the Querite. direction of Você Querite. estará na beira do You riacho are de based on case of Querite. E Querite. você vai ser And you'll sustentado be por sustained corvos. with love. Você vai ser sustentado You'll be sustained por with corvos. what you need. Sabe o que é ser sustentado por Do you know corvos? what does that mean? As pessoas que